É a montagem de um elenco estreladíssimo. Não existe outro comparável no futebol sul-americano, com o Quinteiro ou sem. E o que dá para imaginar é um time jogando à altura dessa qualidade individual, com uma reunião de jogadores verdadeiramente fora do normal. E além dessa montagem do elenco que reúne jogadores realmente padrão Brasil de forma extraordinária, que o André Kfouri estava falando, o Flamengo agora mudou o alvo. Se antes o Flamengo queria a contratação do Quinteiro para ser o reserva do De Arrascaeta, o foco mudou, meus amigos, e a gente vai estar apresentando aqui pra vocês nesse vídeo. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí quando você se inscreve, meu parceiro, você ajuda demais, demais, demais no nosso crescimento. Então se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Vamos ver esse debate aqui da imprensa paulista, né? Tem uma nordestina, que no caso é a Marcela Rafael, mas tem o André Kfouri, que é o paulista, o Zupá, que é paulista, digamos assim, a ESPN é paulista, né? Por isso que a gente fala imprensa paulista, que tá sempre ali, mas ultimamente, né, tem dado uma maciada no Flamengo, né? Será que tá soprando pra depois morder? Tô até estranhando isso, rapaz. Negócio de doido, né? Mas o debate foi bem bacana aqui. Eles falaram sobre reforços, elogiaram o Flamengo, tá bem legal. Vamos assistir aqui, meu querido. Tamo junto, se inscreve e vamos embora pro vídeo. Agora é o Flamengo. O Rossi foi confirmado, mas o Quinteiro parece que não vem mais, não. Fala, pessoal, tudo bem? O Flamengo tinha uma missão na Argentina, acertar pré-contrato com o goleiro Rossi, a missão dada, a missão cumprida. O Flamengo conseguiu esse acerto com o jogador. A partir de julho ele vai ser atleta do Flamengo, um contrato que vale de julho deste ano até 2027. O Flamengo tentou até a liberação imediata, mas o Riquelme, grande jogador que foi na época de Boca, o atual dirigente do clube argentino, não quis muita conversa. Então o Flamengo retorna ao Brasil sem a liberação imediata do Rossi. Vai ficar mais um tempo no Boca Juniors. Em julho ele se apresenta ao Flamengo. Em relação ao Quinteiro, meia colombiano de 29 anos, o Flamengo analisava essa possibilidade de investir na contratação do atleta. A situação esfriou. O Flamengo acredita que nesse momento não deve avançar nessa contratação. Ele seria aí mais um reserva de luxo nesse elenco do Flamengo, que nunca o tratou como uma prioridade. O Quinteiro, ele estava em negociação, conversas até com o Júnior Barranquilla. O Flamengo não quer entrar em nenhum tipo de disputa nesse momento, analisa tudo com muita calma, os investimentos que tem que fazer no mercado. Então o Quinteiro, já com 29 anos, também custaria um alto salário para o Flamengo, fica mais de lado. O Flamengo retorna ao Brasil, acredita que o elenco neste momento é suficiente para competir em Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e também no Mundial de Clubes. Anunciou o Gerson, também apresentou o jogador, já está no Ninho do Urubu treinando desde a última semana. Então, investimentos agora no Flamengo com mais cuidado. O Flamengo vai conversar com o técnico Vitor Pereira e analisar com muito cuidado como vai fazer cada investimento no mercado. Então a gente coloca as opções para o Vitor Pereira ali no meio de campo do Flamengo, com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gerson, Matheus França, opção, o Vitor Hugo e também o Vidal. Tem bastante opção, então, o Vitor Pereira para esse meio-campo do Flamengo. Mas não vai ter o Quinteiro, pelo que tudo indica. O Flá deve seguir no mercado, Zupac, ou dá para ficar assim? Acho que dentro desse movimento que o Flamengo vem fazendo, né, se o Flamengo identificou o Quinteiro como uma peça útil, e falamos ontem, né, a reserva do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, mais do Arrascaeta, é uma lacuna do elenco, né? Não que seja indispensável, né? Porque, enfim, você está falando de uma reserva e você consegue compor de outras maneiras. Mas se o Flamengo pretende tapar todos os buracos existentes no elenco, o Flamengo tem que continuar no mercado buscando uma opção. Eu entendo a desistência do Flamengo, né? Falamos ontem, o Quinteiro é um jogador de técnica muito refinada, é um jogador diferente mesmo, excelente jogador, canhoto joga muito, mas é um jogador que fisicamente vem sofrendo há algum tempo, vem encontrando dificuldade de se colocar numa condição
de competição de fato, né? As informações da Argentina são que o Internacional agora está forte para tentar contratar o Quinteiro. O Júnior de Barranquilla já queria, disputava com o Flamengo, era mais difícil. O Inter também está de olho e pode entrar mais forte agora que o Flamengo desistiu. Então eu entendo o movimento que o Flamengo fez, né? Lamento porque seria legal ver o Quinteiro aqui, mas há uma lógica na desistência. Mas se o Flamengo quer tapar os buracos, essa função é uma função que o Flamengo não tem para o banco de reservas e faz sentido continuar olhando para o mercado. Mas podemos ver ainda no Inter, né? Sim, é verdade. Pode Claro. chegar para o Internacional e vem aqui para o futebol brasileiro. O André Kfouri deve seguir no mercado ou deixa assim do jeito que está? O Quinteiro seria uma contratação de luxo, né? Que nesse momento o Flamengo pode fazer se quiser, se entender que vale a pena investir esse recurso num jogador que não seria titular imediatamente chegando, teria que se adaptar a uma situação de opção, entrar em segundo tempo, eventualmente, né, num rodízio de jogadores, e que também não tem idade, não é tão jovem assim, como a gente conversou sobre ele ontem, para você aguardar um período em que aqueles mais velhos, né, na fila que anda normalmente no futebol, as oportunidades podem aparecer daqui a algumas temporadas. Então, como eu disse, eu adoraria vê-lo no futebol brasileiro, no Flamengo em especial por causa da companhia que ele teria, né, jogar com o meio de campo. Imagina, se é difícil entrar no meio de campo do Flamengo hoje, conforme a formação que terminou o ano, né, mesmo que a diretoria tenha pensado em trocar a comissão técnica, porque entendeu que nos jogos decisivos das finais de Copa o Flamengo não teve o desempenho que deveria ter, mas se você pensar, né, no time do Dorival Júnior, que conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, se é difícil entrar nesse meio de campo, é só perguntar ao Vidal se é difícil ou não. Imagine você ter um jogador como esse no momento em que ele estivesse em campo. Então, altíssimo nível a companhia, altíssimo nível ele tem. Sei lá, ficamos aqui torcendo para o Internacional ser bem sucedido. No Inter ele seria titular absoluto, isso é claro. E eu estou falando num contexto maior de ter um jogador como ele aqui nos nossos gramados, para a gente poder ver com frequência, isso é super legal. Com relação ao Flamengo, é a montagem de um elenco estreladíssimo, não existe outro comparável no futebol sul-americano, com o Quinteiro ou sem, e o que dá para imaginar é um time jogando à altura dessa qualidade individual, com uma reunião de jogadores verdadeiramente fora do normal. Olha, ainda falando de Flamengo, eu estou olhando aqui para o Rossi, é um ponto interessante. O Flamengo já assinou esse pré-contrato com o goleiro. O goleiro o Boca Juniors não quer nem conversa com o Flamengo, diz que ele vai ficar até julho e não tem o que fazer. Mas dá para o Flamengo se dar esse luxo de ficar sem esse goleiro e esperar até julho, ou tem que fazer de tudo e mais um pouco para que ele chegue antes? Não, dá. Assim, é claro que o ideal é tê-lo quanto antes e é melhor para o Flamengo e principalmente para o Rossi, né? Porque se o Rossi tem a intenção de brigar pela vaga, quanto mais ele demorar, mais formado o time vai estar, né? E o Santos é um goleiro que dá pouca brecha, ele é muito bom goleiro, um goleiro gelado, né? Um goleiro, assim, frio para os jogos decisivos. Então, para o Rossi, acho que o maior interessado em chegar logo é o Rossi. Mais do que o Flamengo, mais do que o Vitor Pereira, mais do que o Santos. Evidentemente pelo Santos acho que o Rossi nem viria. Mas para o Rossi seria muito importante chegar agora. Mas aí tem um complicador. E o complicador tem nome e sobrenome, que é Juan Román Riquelme. E o Riquelme é vice-presidente do Boca, ele que toma as decisões do futebol. É muito difícil negociar com o Riquelme. O Riquelme era muito temperamental quando jogador, já não era um cara fácil como jogador. Como dirigente, ele foi, assim, duríssimo com o Rossi, né? O Rossi queria um contrato muito maior com o Boca e o Riquelme falou não, minha oferta é essa, e o Rossi falou não aceito. E foi duríssimo também nas conversas com o Flamengo, não recebeu, o Boca não recebeu o Flamengo. O Flamengo queria sentar para conversar ou pagar. Vai tentar agora não sei quantos mil pelo dólares. aplicativo. Vai ver, manda um emoji, manda uma figurinha do Riquelme. Quem sabe? Manda a figurinha do Tinder, Riquelme, né? Então, E aí é outra relação. Mas aí é o negócio ficou mais, né? Mas é a assim. tentativa de um encontro, Sem né? dúvida. Que não aconteceu. Vai que dá match. O negócio é que o Riquelme ia falar, não, Flamengo. Ele não está interessado. Vai para lá, não estou interessado em você. Ô André, dá para ficar então até julho sem Rossi ou o Flamengo tem que oferecer um pouco mais de dinheiro para o Boca? Não, no Flamengo precisa de um goleiro como ele para manter a competitividade, para ter um jogador que possa substituir o atual titular. Eu não consigo enxergar o Santos como reserva na eventualidade da contratação imediata do Rossi. Não consigo. As pessoas que tomam decisão no Flamengo podem até pensar assim, eu não sei. Mas, a meu ver, o dono da posição é o Santos. E por melhor que seja o Rossi, o Santos é superior a ele.
Mas é muito interessante ter um goleiro que pode ser titular. Eu não vejo, desculpe, por que em montagem de elencos, às vezes existe uma diferença técnica tão visível entre o goleiro titular e os seus reservas. Em muitos casos, provavelmente é uma situação de investimento. Sim. Se o goleiro é bom, ele vai ganhar bem, não joga, como é que faz, né? Usa-se o dinheiro para remunerar outros jogadores em outras posições. Mas um clube na posição do Flamengo que perdeu... Primeiro, tinha um problema a ser solucionado e estabilizado no gol. Foi com a chegada do Santos, depois que ele se machucou, voltou, tá ótimo, tudo bem. Tecnicamente, eu achei ele absoluto. Agora, é bom ter um jogador que possa não só... Não sei se a expressão é fazer sombra, preocupá-lo, não é nada disso, mas em condições. Segurança, sim. Em condições de atuar quando ele não puder jogar e o nível ser mantido. Olha, Faz de Esportes, a gente sabe que, e a gente inclusive mostrou imagens do Rossi treinando em pré-temporada lá no Boca, o Flamengo também segue em pré-temporada, treinamento todos os dias, e o Davi Luiz, ele falou hoje para a TV do clube, vamos ver. Nunca é fácil, né, a gente voltar de férias, mas tem sido da melhor maneira possível. Acho que esses treinos bidiários fazem parte da pré-temporada. O Mister tem tentado, de alguma forma, fazer com que a gente ganhe dessa intensidade o mais rápido possível, porque os jogos já estão aí, já temos grandes jogos pela frente já nesse mês e no próximo mês, então a gente tem que tentar estar 100% o mais rápido possível. Meu querido, e antes de você sair do vídeo, queria que você mostrar pra vocês aqui essa notícia aqui também, que é bastante importante, hein? Olha aí, Flamengo monitora Jorge Carrascal, meia de 24 anos, colombiano, assim como o Quinteiro, e que atualmente joga pela equipe do CSKA da Rússia. Assim como o Quinteiro, o Carrascal é ex-jogador do River Plate, o Flamengo já estaria monitorando a situação dele, justamente porque não se acertou com o Quinteiro. Não se acertou com o Quinteiro não significa que não trará o reserva do De Arrascaeta, e pode ser até o Jorge Carrascal, que joga, o Jorge Carrascal, que joga lá pela equipe do CSKA, bom jogador, habilidoso, tá? Caiu na semifinal da Libertadores 2020, pro Palmeiras, inclusive, ele deu mole, foi expulso naquela situação lá na Argentina, no jogo na Argentina, no jogo de ida, que nem foi no Monumental, foi no estádio do Independiente, o Libertadores da América. Então, interessante essa notícia aí também, tá? O Flamengo pesquisa e sonda outros nomes também, tá? Pra acertar a contratação. E aí tem outra notícia bacana pra passar pra vocês aqui, de certa forma, olha aí, ó. A notícia da assinatura de Agustín Rossi, jornal Olé, tá? Caiu como uma bomba no Boca Juniors. A opção mais viável é que o goleiro nem volte a jogar novamente pelo clube argentino. Isso aqui é preocupante. Porque o Riquelme, vocês viram ali o pessoal debatendo, é verdade. O Riquelme, ele é muito temperamental. E ele tem esse ego, nós somos o Boca, né? Ele pode fazer com o Rossi a mesma coisa que eles fizeram com o Pavon, que o Galo foi lá e contratou por pré-contrato, né? Eles podem pegar, então vai ficar 6 meses afastado. E aí o Rossi perde ritmo, fica 6 meses sem jogar e só no dia 1º de julho vem pro Flamengo. É uma coisa realmente assim bizarra que pode estar acontecendo, caiu como uma bomba essa notícia lá na equipe do Boca Juniors. Essas foram as notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like, belezinha? Tamo juntão, saudações rubro-negras.